Olá, muito bem-vindo, muito boa noite a todos vocês. Estamos aqui na Semana Criacionista 2024, realizada pelo NUVEL, Núcleo Cascavelense da Sociedade Criacionista Brasileira. Eu sou Joel Muniz e todas as noites, desde o dia 20 até o dia 26, às 20 horas, você está tendo um encontro marcado aqui comigo no nosso canal para tratar de um dos temas das origens. São 7 temas, como você já tem acompanhado, sempre com convidados diferentes, e é óbvio que você não pode perder nenhum episódio. Mas se você perder algum, não tem problema, tem aí a playlist, vai ficar tudo na descrição, salvo para você tirar o atraso. Antes de mais nada, eu gostaria de convidar você a se inscrever aí no nosso canal, curtir o nosso material, caso você gostar do assunto, e claro, compartilhar esse vídeo aí com seus amigos. Aproveite também para deixar aquele comentário ou aquela pergunta e nós vamos ficar felizes em estar respondendo para você a sua dúvida. E hoje nós estamos aqui no nosso quarto encontro, a nossa quarta noite, e vamos falar sobre a origem da vida. E para isso eu gostaria de convidar para dividir a tela comigo aqui a doutora Maura Brandão. Tudo bem, Maura? Isso pra O microfone gente. estava, agora sim. Agora Tudo foi. bem, Maura? Tudo bom? Tudo bem? Estou aqui, né? É legal a gente comemorando essa semana tão especial para nós, né? Todos os dias, na verdade, é dia para a gente celebrar a criação, mas essa semana especialmente é uma semana que a gente faz algumas coisas especiais, né? Então é muito bacana. Maravilha. Maura, antes de a gente começar aí a tratar do nosso tema de hoje, eu gostaria que você falasse um pouquinho de você, para quem está em casa te conhecer, né? Sim, tá certo. Bom, eu sou formada em biologia, pelo NASP, São Paulo. Tenho também um doutorado em ciências pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. E atualmente eu trabalho como professora na educação adventista, professora de biologia, e tenho atuado bastante nessa área aí de origens, de divulgação científica, né? Então, tenho publicado conteúdos aí no meu Instagram, que é esse que vocês estão vendo aí que aparece. Tem também o canal no YouTube, Observatório das Origens. E eu e o Michelson, a gente faz um vídeo semanal em que a gente discute algumas questões, algumas notícias que saem na área da ciência, né? Faz algumas semanas que a gente não faz, porque as coisas estão meio agitadas aqui, mas eu acho que a gente vai voltar muito em breve aí. Então, se você está assistindo, depois checa lá o canal Observatório das Origens, se inscreve no canal do Michelson também. Tem os vídeos lá, você pode conferir e já deixa a notificação ligada para você ficar sabendo dos próximos, né? Então, Inclusive, são as coisas que eu tenho feito. Gosto muito dessa parte de divulgação, de falar de ciência. Sou professora, né? Então, eu gosto de falar. Então, é muito bacana poder contribuir dessa forma. a gente vai aproveitar e vai deixar não só aí no título, mas vamos colocar todos os canais aí, Maura, na descrição. Tá certo. Quero aproveitar para dizer que eu já maratonei o canal lá, então quando Já. sai eu já estou chegando Sempre deixa os assistindo. comentários. Exatamente, e já vou divulgando aí nos grupos Isso que a gente mesmo, participa. valeu. A Tá certo. Maura teve uma experiência lá em Galápagos, não é verdade? Sim, eu morei 2 anos lá em Galápagos. Fui chamada para ser coordenadora de uma instituição que foi construída lá, foi feita lá, que é um museu, né? De Origins Museum of Nature, é um museu que tem exposições com conteúdos muito legais que falam de ciência, baseado na cosmovisão aí, na teoria do Zé inteligente, a cosmovisão cristã bíblica. Então, foi um privilégio poder passar esse tempo lá, não só conhecendo mais as ilhas, mas também poder desenvolver essas habilidades aí como coordenadora do museu.
Maravilha. E para nós fica um pouquinho longe, mas também é um dos lugares que eu quero um dia ir Vale a lá pena conhecer, né? colocar ali na lista para Maravilha, poder. Maura. Vamos. Com certeza, né? Tu estava falando lá, é um conjunto de ilhas, né? Não é só É um um lugar, né? arquipélago. Sim, aham. Muito bem. Maura, vamos entrar então no nosso tema de hoje, origem da vida. O que que a gente pode falar sobre esse assunto? Tem muita controvérsia. Obviamente, a gente está falando da Semana da Criação, então automaticamente a gente está assumindo aqui uma posição criacionista. Mas, apesar disso, aquilo que você trabalha na escola são as duas vertentes, né? A gente, como professor de biologia, mesmo que eu trabalhe numa instituição que seja confessional, como a educação adventista, né? A gente não pode não ensinar evolução. Porque a gente sabe que a biologia foi construída com base na cosmovisão evolucionista, por mais que seja uma fundação e esteja construída sobre areia, né? Fazendo referência aí à Bíblia, mas ainda assim é a cosmovisão sobre a qual a biologia foi construída. Então a gente não pode deixar de falar, no entanto, é sempre importante a gente apresentar esse conteúdo de uma forma que os alunos entendam e desenvolvam o senso crítico, raciocínio crítico, para que eles entendam que, por mais que a gente explica muitas coisas da biologia, né, pela evolução, existe também a cosmovisão criacionista, que consegue dar uma outra explicação para essas mesmas coisas, né? É uma questão de cosmovisão. Mas, como a teoria da evolução é o grande paradigma, né, que existe hoje, as informações são apresentadas de uma forma como se fosse algo estabelecido como um fato, né? Quando a gente sabe que não é exatamente assim. Em ciência não existe fato, né? Não existe uma verdade. Em ciência, a verdade que falam é aquela que é acertada e é o consenso da comunidade científica. Não tem aquele mesmo significado de verdade, né? Que a gente tenha no nosso cotidiano. Então, quando a gente está conversando com alguém e, por exemplo, o presidente Lula é o presidente do Brasil. Aí você fala, não, é verdade. Não, o Joe Biden é o presidente do Brasil. Não, isso é mentira, isso não é verdade. No nosso cotidiano, a gente sabe que verdade está relacionado a um fato verdadeiro, né? Agora, em ciência, não é assim. Na verdade, em ciência, o que você tem estabelecido como verdade é aquilo que é consenso na comunidade científica. Isso pode mudar. Isso pode mudar amanhã. O que é verdade hoje não é verdade. Pode ser mentira amanhã. Vou dar só um exemplo. Eu sei que não é muito o tema que a gente vai estudar, né? Mas, enfim, até aí, meados do século XIX, as pessoas achavam que todas as doenças eram transmitidas pelo ar, que existia o que eles chamavam de miasma, né? Que existia alguma coisa no ar e que era responsável por transmitir doenças. E aí a gente tem, por exemplo, as principais pandemias mundiais, que as pessoas se comportavam e tentavam prevenir algo que era transmitido dessa forma, mas que não fosse, como, por exemplo, peste bubônica, né? Que tinha a ver com pulgas, por exemplo. Mas eles não aceitavam essa hipótese, eles não conheciam isso, então era pelo ar. Lá depois de meados do século XIX, com aqueles experimentos, que inclusive tem um experimento, né, do Pasteur, que pode ser que a gente fale sobre isso daqui a pouquinho, e com Robert Koch, enfim, outros cientistas, foi que essa verdade começou a ser mudada, porque eles começaram a ver que existiam organismos muito pequenininhos e que estavam relacionados com essas doenças. Então, quando a gente fala em verdade, né, até tem um professor
do mestrado, né? Eu estou fazendo um mestrado em fé e ciência pela Faculdade Adventista de Teologia de Sagunto, lá na Espanha. E é muito interessante porque a gente estudou bastante lógica na aula, né? E a gente viu que, na verdade, quando você diz que uma hipótese é verdadeira, isso é uma falácia, porque o que é verdade hoje pode não ser verdade amanhã. O que a gente pode dizer é que algo é válido. Então, as evidências científicas que existem hoje tornam essa hipótese válida. Não posso dizer que ela é verdadeira, né? Então tem muito isso. Só que, infelizmente, a forma como essas informações são apresentadas para nós dá a impressão de que é um fato. Inclusive, não só dá a impressão, como isso é textualmente explicitado em textos, de que a evolução ela é um fato, de que ela é uma verdade, de que ela foi comprovada. Também é uma expressão que eu acho muito preocupante a gente usar em ciência, porque você dizer que algo foi comprovado é muito forte, né? Como eu disse, a melhor forma da gente dizer as evidências que existem hoje apoiam essa hipótese, mas dizer que for comprovado é algo muito definitivo, e como eu também já disse, ciência é dinâmica, as coisas podem mudar. Então, é muito importante, Joel, a gente falar dessas questões de caráter da ciência, de como ela funciona, porque existem limitações, entende? Então, nós somos limitados especialmente pelo método científico e especialmente pelo momento em que determinados fenômenos aconteceram. Quando a gente fala de origem da vida, existe essa limitação do tempo. Ou seja, para a cosmovisão evolucionista, essa origem dessa primeira forma de vida, ela aconteceu há bilhões de anos atrás. Agora eu tenho uma limitação no meu método. Como é que eu vou comprovar que a vida surgiu dessa forma se eu não posso voltar no tempo para ver as coisas acontecendo? Acima de tudo, na evolução as coisas não acontecem rápido. As coisas acontecem passo a passo, lento e gradual. Então, são coisas que eu não consigo ver assim. São coisas que demandam um determinado tempo, né? Então, essa é uma limitação muito importante do método, né? Ou seja, essa parte que a gente chama das ciências históricas, né? Dessa parte da ciência da natureza, e a questão do meu método. Talvez eu não tenha tecnologia suficiente para testar as hipóteses que eu elaboro, né? É o que acontece, a gente vê, por exemplo, com essa questão aí do James Webb Telescope, né? Que o pessoal enviou aí para o espaço há um tempo atrás, e havia muitas hipóteses a respeito do espaço há algumas décadas, e que as pessoas só puderam testar essas hipóteses agora com o James Webb lá em cima, entende? Então, existem essas limitações que são muito importantes a respeito da origem da vida. Então, eu acho que eu poderia dizer que é um dos temas mais controversos e mais debatidos e mais difíceis, um dos temas mais difíceis que a biologia tem para explicar aí, justamente por causa dessas limitações. Então, pelo que eu entendi, a gente vai sempre ficar estudando, e essa prova final a gente não vai ter, muitas vezes a gente vai aceitar pela fé um lado ou o outro lado. Exatamente, exatamente. A gente pode ter uma certa, como que eu poderia dizer, uma certa confiabilidade, né? Porque quando a gente vai fazer algum teste, vai fazer o estudo, a gente trabalha com estatística e a gente avalia a confiança.
né, um intervalo de confiança ou a significância daquela informação, né? E a gente não consegue trabalhar com 100%. A gente trabalha com um intervalo de confiança de 95%. Então, por exemplo, eu tenho pelo menos 95% de confiança de que aquilo que eu encontrei é verdade. Eu não tenho 100. Consegue entender por que é errado eu dizer que é verdadeiro? Eu não tenho 100. Eu preciso ter pelo menos 95. E se você faz um teste estatístico e você não acha essa confiabilidade, se não tem essa significância, né, que a gente chama desse 95, desse índice de 95%, você tem que descartar essa informação da tua pesquisa. Agora a gente está na época de eleição, né? Quando eles vão apresentar resultado de pesquisa, eles não dizem que o intervalo de a confiança é de 95% e tem um desvio para tantos para mais e tantos para menos? Não tem como você ter certeza 100%. Você consegue ter uma certa confiança. Então, se o seu dado apresenta esse índice alto, ele é mais confiável do que outros que não apresentam, né? Então, eu acho que é a forma mais honesta da gente tratar as evidências, entende? Até mesmo quando eu vou falar de questões relacionadas à origem, na cosmovisão criacionista, eu sempre gosto de usar essa linguagem, porque eu também não quero que as pessoas que estão ouvindo, por exemplo, entendam que nós, na cosmovisão criacionista, temos todas as respostas. Então, não é, por exemplo, porque a biologia evolutiva trabalha com muitas hipóteses na origem da vida e não conseguiu dizer com confiança que é uma coisa e a outra, que ela está errada, não significa que só porque ela é errada que eu tô certa cientificamente falando, entende? Então é lógico, eu entendo que a minha interpretação está correta, né? Só que não é só porque o outro está errado que eu tô certo. Então o que a gente precisa dizer? Olha, por isso que é legal a gente falar, ao invés da gente passar o tempo inteiro criticando a teoria evolutiva, eu acho que é mais produtivo a gente buscar evidências que embasam aquilo que nós acreditamos. Então, quando a gente fala, por exemplo, de origem da vida, quais são as evidências que nos mostram que a vida ela não poderia ter surgido apenas por processos naturais? Peraí, a gente já estudou uma célula. A célula é a coisinha pequena mais complexa da vida inteira. Então, ela tem uma primeira muralha de proteção, que é a membrana plasmática, né? A composição bioquímica da membrana, que é extremamente importante, né? Ela não é totalmente hidrofílica, ou seja, ela não é totalmente amiga da água para deixar a água passar indiscriminadamente, mas ela também não é hidrofóbica, ela não é completamente inimiga da água para impedir a água de passar. Então, existem mecanismos para deixar a água passar e a célula controla essa quantidade de água que passa. E não só água, outras coisas também que precisam entrar e sair. Depois a gente tem o citoplasma. A gente tem aquela, entre aspas, né, aquela gelatina em que estão imersas estruturas e tem suas funções específicas. Então, tem uma estrutura que faz respiração, que pega a glicose que a gente come, queima essa glicose e produz uma molécula que a nossa célula vai usar como energia. A gente tem uma outra estrutura que é responsável por produzir as proteínas que fazem nosso corpo funcionar. E a gente tem no núcleo, que também está protegido por uma membrana muito importante, né, que a gente na biologia chama de carioteca, que tem uma biblioteca de informação muito maior do que qualquer biblioteca que existe hoje, em uma molécula que tem cerca de 2 metros de comprimento, mas fica tão empacotadinha, fica tão enroladinha que consegue caber numa célula microscópica, dentro de um núcleo, entende? E tem a informação para construir toda essa complexidade de vida que existe hoje.
E aí, como se não bastasse a gente olhar nas células, se a gente começar a estudar, eu desafio você que está aí assistindo esse vídeo, coloca no Google mapa bioquímico da célula. Você vai ficar impressionado e perdido, porque você não sabe onde começa e onde termina. Porque é um mapa de basicamente. Eu acho que não tem nem todas as reações, porque eu acho que não caberia todas as reações e ciclos bioquímicos. Mas tem os principais que fazem a célula funcionar. E eles são tão relacionados, essas reações são tão em cadeia que uma coisa precisa da outra, que você fica pensando assim, gente, como é que isso teria surgido por processos naturais durante tanto tempo? Então, essa questão da complexidade é uma evidência importantíssima. Eu não posso dizer que ela é uma evidência científica, sabe, Joel? Porque a gente está fazendo aqui um raciocínio filosófico, né? Então, a gente percebe a complexidade, a gente identifica, e por essa complexidade, a gente entende que ela não poderia vir por processos naturais. Inclusive, esse raciocínio geral que eu estou falando, né? A teoria do design inteligente vê essa complexidade e pensa o seguinte: olha, eu posso estabelecer critérios para ver se essa complexidade ela vem, se ela é intencional ou se é uma complexidade que acontece na natureza. Então, por exemplo, tá ali muito frio e começa a nevar. Quando você pega ver os flocos de neve, eles têm uma forma específica e cada floquinho é diferente do outro. Existe uma forma complexa ali, mas essa forma ela foi formada pelas questões climáticas do tempo ali, né? É lógico que a gente sabe que foi Deus que projetou assim, mas naquele momento se formou desse jeito. Agora, quando a gente olha para a célula e para a complexidade da célula, o design inteligente estabelece alguns critérios. Por exemplo, o primeiro é a complexidade redutível. Né? Eu não sei se tem alguma noite que eu não lembro se vai falar sobre design inteligente. Tem alguém que vai falar? Tá. Então, o que é a complexidade redutível? É o fato que nós temos mecanismos que são desempenhados em que as partes desse mecanismo dependem um do outro para funcionar. E como um motor de carro, né? Ou um motor de barco, como a ratoeira do Michael Behe, né? Então, se a gente tem uma pecinha desse mecanismo que não funciona, o mecanismo inteiro não funciona. Isso é complexidade redutível. Um outro critério usado é a identificação de uma complexidade especificada, que é o que a gente vê no DNA, por exemplo. Não basta só eu ter informação complexa. Essa informação ela precisa ter uma função. Então não adianta só ter um monte de letrinhas no DNA. Essas letrinhas elas precisam ter uma função definida, como por exemplo, essas letrinhas formarem um gene que vai produzir no mínimo uma proteína. Porque hoje a gente sabe que tem mecanismos moleculares em que um gene pode produzir mais de uma proteína, como um processo, por exemplo, chamado de splicing alternativo, para quem quiser pesquisar aí depois, né? Então, isso é complexidade especificada. E tem um outro mecanismo que foi proposto pelo Dr. Eberlin, né? Que é a questão da antevidência, ou seja, os animais, eles têm informação no seu DNA para que eles possam ter capacidade de se adaptar a mudanças, né? Então, são estruturas, são características que existem ali para resolver um problema que poderia acontecer, né? É essa antevidência. Então, por meio desses critérios, e se esses critérios são atendidos, pela teoria do design inteligente, a gente consegue dizer que esta informação ali ela é intencional, portanto, só poderia vir de uma mente inteligente. Né? Então, quando a gente olha para tudo isso, para a vida, aí você começa a ponderar assim, não, o que a gente vê hoje, que tem a mínima semelhança com a complexidade que a gente vê na célula, foi criado por pessoas.
Por que uma célula que mantém um indivíduo inteiro funcionando bem, se reproduzindo, se adaptando, com as suas milhares de reações metabólicas, por que isso formou, mesmo que tenha sido simples, de acordo com a biologia evolutiva, né? Mesmo que tenha sido simples lá no início, ainda assim é meio difícil de acreditar, né, nessa origem de complexidade. É lógico que é complicado da gente falar, por exemplo, pelo tempo que a gente tem aqui, eu acho que está quase acabando. Mas fica a dica para o pessoal aí ver sobre mais isso depois. As condições que são propostas para essas primeiras formas de vida são condições bem complicadas, né? E veja que para que essas condições sejam atendidas, os cientistas precisam elaborar hipóteses, acreditando que essas condições são as corretas. É lógico que eles analisam diversas situações, geologia, paleontologia e tal, né? Mas ainda assim, né, muita coisa pode mudar, o que você, como a gente disse, o que você acha que hoje é o correto, amanhã o entendimento pode mudar e tudo aquilo que você construiu pode dar errado. Eu só vou dar um exemplo disso que eu estou falando, e aí eu acho que a gente já consegue encerrar com isso, que é o famoso experimento do Urey e do Miller, que foi feito lá na década de 50. Interessantemente, ou curiosamente, foi feito no mesmo ano em que o James Watson e o Francis Crick eles publicaram a proposta deles para a molécula da dupla hélice do DNA, né? Então, o Francis e o Crick, em 1953, eles publicaram e eles propuseram, né, o que foi aceito, que é aceito por todos hoje, e a gente sabe que é assim por causa dos experimentos que foram feitos considerando que a molécula era assim, e deu certo. Inclusive, tem foto da molécula. Foi uma cientista chamada Rosalind Franklin, ela tirou uma foto da molécula do DNA com raio-x, e isso foi essencial para eles descobrirem, para eles, né, confirmarem esse modelo deles, mas enfim. Então, o Francis e o Crick, eles publicam essa proposta do DNA, que era formado por nucleotídeos, né, pareados, os pares de bases, que são aquelas letrinhas, e esse pareamento das bases faria uma molécula na sua forma de dupla hélice, né? Como aquela hélice que começa a rodar do avião e a gente tem aquela coisa meio do desenho que todo mundo conhece do DNA. Nesse mesmo ano, então, o Urey e o Miller, o Miller, né, um estudante de mestrado, decidiu pegar a teoria que foi proposta por um químico russo chamado Oparin e um outro bioquímico britânico chamado Haldane, e decidiu colocar essa proposta e testar. Qual que era essa proposta? Que há bilhões de anos atrás havia uma atmosfera primitiva, em que havia uma concentração de determinados gases, como vapor d'água, hidrogênio, metano, hidrogênio, né, nitrogênio, enfim, esses gases. E aí chovia, tinham tempestades muito intensas, porque era muito quente, então evaporava muita água. E aí, por causa dessa temperatura alta, também se formavam muitas tempestades. Chovia muito, tinha muita descarga elétrica. Então, o que eles propuseram na teoria, né? O Oparin e o Haldane? Olha, esses gases acabaram reagindo na atmosfera, porque essas descargas elétricas acabavam fornecendo energia para a reação desses gases. Essas moléculas se formavam pela reação na atmosfera e caíam com a chuva. Com o tempo, essas moléculas que foram se formando, que na ideia deles eram os aminoácidos, que a gente sabe que são as partes que formam a cadeia da proteína, né? Então, esses aminoácidos foram se acumulando em poças d'água, né, nessa crosta terrestre que ainda era um pouco quente.
com o tempo, com o volume de chuva e tal, essa poça d'água cheio dessas partículas orgânicas, os aminoácidos, foram se misturando com o oceano, e aí a gente teve um oceano primitivo formado cheio de partículas orgânicas, que é chamado de sopa primordial. E aí nós teríamos, então, o ambiente perfeito para esses aminoácidos se juntarem, formarem as primeiras proteínas e moléculas chamadas de coacervados, que são moléculas orgânicas que conseguem se replicar. E aí, então, nós teríamos as primeiras partículas, moléculas que depois se organizaram, formando as primeiras células, e aí evolução para frente, né? Então, o que o Miller fez? Ele criou um aparato, se você tiver aí também, quiser pesquisar no Google, criou esse aparato em que ele criou um espacinho com água para o vapor da água subir, aqueceu, o vapor da água subia, chegou num lugar assim, num reservatório que tinha os gases que foram propostos na ideia, né? Com os eletrodozinhos para simular as descargas elétricas. Então ele fez uma simulação dessa atmosfera primitiva. E aí, de fato, no final, ele acabou formando alguns aminoácidos, né? Mas o que a gente pode tirar desse experimento? Primeiro, esses aminoácidos que foram formados são aminoácidos muito simples e aminoácidos que têm uma conformação molecular ou a forma da molécula que não é bem aquela forma molecular que é usada nos seres vivos. A gente usa, né, moléculas levógeras e destrógeras, mão direita, mão esquerda, enfim. Então, essas moléculas ela eram aminoácidos, mas não aminoácidos que fazem parte dos seres vivos, né? Só que junto também com esses aminoácidos foram produzidas algumas substâncias muito tóxicas e que poderiam degradar essas substâncias se elas ficassem muito tempo nessa água, por exemplo. Essa foi a primeira questão. A segunda questão é a seguinte: nesse experimento eles consideraram que essa atmosfera primitiva ela era uma atmosfera que não existia oxigênio, era uma atmosfera redutora, né, sem a presença de oxigênio. Por quê? Porque se eu tenho oxigênio no ar, o oxigênio é extremamente reativo, ele oxida tudo. Basta a gente ver as coisas que começam a enferrujar. Por quê? O oxigênio reage com o ferro. Quando você abre uma banana, como você corta uma maçã e deixa muito tempo fora da geladeira, começa a ficar escura, por quê? O oxigênio reage com as moléculas da fruta, oxida e deixa escuro. Então, o oxigênio é muito. Ele é o elemento mais eletronegativo da tabela periódica. Ele tem uma facilidade muito grande de reação. Então, se tivesse oxigênio ali, a reação não aconteceria daquele jeito. E eles postularam de uma forma meio que proposital, né? Só que depois de um tempo, os geólogos viram evidências de que a atmosfera, né, por meio da análise de rochas, que a nossa atmosfera sempre teve oxigênio. Então, aquelas condições que foram simuladas pelo Urey e pelo Miller jamais poderiam ser reais, porque nunca existiu uma atmosfera sem oxigênio. E na evolução, uma atmosfera com oxigênio apenas foi possível por causa do surgimento dos indivíduos fotossintetizantes, né? Antes disso, não havia oxigênio suficiente na atmosfera. E uma outra questão também para a gente resumir é a seguinte: quem é que determinou as proporções daqueles gases? Como que a gente sabia que a proporção dos gases, né? Então, 30% de hidrogênio, 20% de metano, não sei o quê. Como é que a gente sabe que a proporção que foi usada pelo Miller, pelo Urey ali no experimento, é a mesma dessa atmosfera primitiva? Não dá para saber. Foi uma proporção que foi colocada por eles pensando no resultado, entende? Então, para eu formar os aminoácidos, eu tenho que ter uma proporção de tal e tal e tal para a reação dar certo. E, claro, foi feito em laboratório. Quem é que estabeleceu todos os parâmetros, né? Foram os cientistas. O que seria impossível numa atmosfera primitiva nesse sistema aberto, não no sistema fechado de laboratório, né? Então, é um experimento que é basilar quando a gente fala de origem da vida. É um experimento que a gente tem um grande exemplo de uma hipótese que foi testada, que tem muitas falhas, e a gente sabe que essa ideia,
hoje em dia, inclusive, já não é nem mais considerada. Eles acabam falando a respeito dessa ideia de experimento como um valor histórico. Foi a primeira vez em que foi sintetizado, se eu não me engano, foi a primeira vez em que foram sintetizadas moléculas orgânicas em laboratório, o que deu aí provavelmente o início da química orgânica, dessa síntese de materiais orgânicos no laboratório e não por seres vivos. Então, só que quando a gente vê defensores da evolução falando disso, eles falam de um jeito tão bonito que, nossa, foi como se, assim, tivesse começado ali, entendeu? Daquele jeito mesmo. E eu falo isso porque, rapidinho, para terminar, no meu canal eu publiquei um vídeo esses dias fazendo alguns comentários a respeito de podcasts em que o pessoal estava falando sobre a origem da vida e a forma como eles apresentavam, como se fazer as primeiras formas de vida fosse algo muito fácil. Basicamente, eu não estou parafraseando, eles explicitamente falaram que é como se fosse fazer uma receita de bolo. Você mistura os ingredientes e pá, vida. Mas até hoje ninguém conseguiu fazer em laboratório. Uma célula autorreplicante. Ninguém conseguiu fazer. Mas é muito fácil. Mas ninguém conseguiu fazer. Então, são coisas que, enfim, a gente se questiona bastante e especialmente a gente reflete, né? Eu acho que é importante a gente refletir nessas questões e ver qual que é a cosmovisão que apresenta uma explicação mais plausível para a origem da vida, né? E eu acho que isso é importante. Muito bem, Maura. Vamos aproveitar aqui os minutos finais. Você explicou aí muito bem a questão da evolução das ideias e a gente vai ter aqui no nossa última noite justamente um pouquinho mais desse lado criacionista de Gênesis 1. Então, não perde, se inscreva no canal, deixa aí o seu joinha, vai compartilhando para estar seguindo todos os episódios dessa série. Maura, aproveitando aqui esses minutinhos, vamos deixar de novo aí as suas redes, alguma sugestão de leitura, o teu canal. Lembrando que a gente vai deixar na descrição aqui por escrito também. Só lembrar o pessoal, quem aí está assistindo, depois que terminar a live aqui, vai lá no canal Observatório das Origens, se inscreve, ativa as notificações. Quando for assistir os vídeos, né, assim como você deve fazer com esse vídeo, dá um joinha, que quando você interage, comenta, dá joinha nos vídeos, o YouTube ele dissemina para mais pessoas, porque ele vê aquilo como relevante, né? Pessoas que têm gostos similares ao seu. Então, faça isso. É uma forma de você apoiar, né, Joel, esse ministério que a gente desempenha aqui. Tem gente que pede dinheiro e tal, contribuição, mas se você não puder ajudar financeiramente, então ajude compartilhando, dando seu joinha. Então vai lá no canal Observatório das Origens, se inscreve, dá lá o seu joinha, compartilhe o conteúdo, segue ali no Instagram também. No Instagram eu posto vídeos primeiro do que no YouTube, que eu vejo que tem uma galera cativa no Instagram que é maior do que o YouTube. E é isso, gente. Vamos continuar estudando, porque a gente precisa cada vez mais se aprofundar nesses temas. Eu recomendo que vocês, ao pesquisar, busquem fontes confiáveis. A Sociedade Criacionista Brasileira tem um vasto acervo, né? scb.org.br, tem um vasto acervo de artigos, de livros. Então, qualquer tipo de assunto que você tiver interessado, tem coisa escrita lá. Então, busque, acesse os livros, adquire os livros e apoie esse trabalho também, que é muito importante, precisa da tua ajuda. Maravilha. Muito bem, chegamos aí ao final de mais uma noite. Não se esqueça que amanhã nós temos aí o 5º encontro. Nós vamos estar falando sobre os dinossauros. Então, não perca, amanhã, às 20 horas, você tem um encontro marcado aqui com a gente. Maura, muito obrigado.
por estar aqui com a gente, e nós agradecemos a todos que estiveram aqui até esse momento, e a gente se vê amanhã.